Vamos pro lado do Atlético. O Atlético vence por 3-0 o Bahia. Tem muito mais motivos para acreditar o torcedor atleticano nesse momento, mas como se observou o impacto dessa vitória no grande objetivo que é estar bem no dia 22 de novembro, Edu? Eu acho que em termos de tabela, né, Cirilo, é indiscutível a folga que o Atlético teve, o alívio. O Galo foi a 40 pontos, a gente tá falando de Inter, Vitória e Santos aqui, o Atlético podia estar nesse bolo aí, cara. Com 37 pontos, desesperado, uma reta final, tendo uma final de Sul-Americana por jogar ainda, não poderia perder o foco, enfim, mas foi a 40 pontos, então em termos de tabela foi muito bom. Taticamente, a equipe vai ganhando confiança, e a gente observou isso nas entrevistas da zona mista, praticamente todos os jogadores falando da parte tática, de entendimento tático, de melhora coletiva, e se você tem um entendimento tático, uma melhora coletiva, e que para mim são visíveis, automaticamente vem a melhora individual, e que também são visíveis. O Arana voltou a jogar bola, o Dudu finalmente está jogando bola, o Bernard finalmente está jogando bola, Igor Gomes tem sido um jogador, talvez viva o seu melhor momento com a camisa do Atlético, o sistema defensivo passou mais um jogo em branco, sem sofrer gols, e olha que não teve o Vitor Hugo, que é um cara que hoje é um zagueiro de confiança do Sampaoli. O Scarpa voltou depois de cumprir 2 jogos de suspensão e foi substituído no intervalo, porque me parece muito claro hoje no Atlético que não há cadeira cativa no time. Joga e segue no jogo quem tá bem e quem tá fazendo o time encaixar coletivamente. E o Scarpa teve um problema nesse jogo, o Atlético estava sofrendo no seu meio de campo. Até acho que o Sampaoli, ele refez um pouco da observação inicial de achar que o Scarpa fosse dar conta ali no meio de campo, né, de atuar como segundo volante, não aconteceu. Então ele dá um passo atrás, volta com o Igor Gomes, que já vinha fazendo essa função, e ele tem um encaixe melhor de marcação, e por isso o Atlético passa a sofrer menos com o Bahia. E obviamente a expulsão do Canu condicionou muito o que foi o restante da partida, mas os aspectos positivos são muitos nessa vitória por 3-0 do Atlético, e para mim o maior deles é o Hulk. É o fator Hulk, a retomada de confiança desse jogador e os indícios de que o Sampaoli pode estar recuperando esse atleta também. Assim como fez com Arana, com Dudu, com Bernard, com Vitor Hugo, com Juan. Tá dando indícios de que o Hulk está sendo recuperado às vésperas da final da Sul-Americana. É uma grande notícia. Antes de pensar em Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, 4 da tarde, Ilha do Retiro, duelo contra o Sport, depois tem Fortaleza, depois tem Bragantino. E assim, João, é evidente que o dia aguardado pelo atleticano é 22 de novembro, é a vitória na final da Copa Sul-Americana, é a vaga para a Copa Libertadores da América, mas não dá para largar o brasileiro também, né, João? Não dá para largar, até porque no ano passado, quando largou, foi acordar naquele último jogo contra o Atlético Paranaense com a água batendo no nariz. Campeonato Brasileiro não se brinca. Olha aí a sequência que você falou. Sport virtual rebaixado. Fortaleza caminhando a passos largos para o rebaixamento. E o Red Bull Bragantino, que é um dos piores times do retorno do Campeonato Brasileiro. Então, vamos resolver de vez o problema, Cirilo? São os 3 jogos para resolver esse problema de vez. Se o Atlético fizer dentro desses 3 jogos mais 5 pontos, né, 1 vitória e 2 empates, mais 6 pontos, 2 vitórias, tá resolvida a vida do Galo, aí esquece, né? Aí a matemática tá sacramentada. Aí, meu amigo, vai pensar no jogo da Copa Sul-Americana, que é um jogo para mudar a temporada de 2026 do Galo. Né? Para fechar 2025 com um título, o que vai ser muito bom e muito merecido para o Atlético como clube, como instituição, Cirilo, dentro daquilo que eu falava no bloco anterior, né? Que é isso do torcedor começar a entender que a casa é feita tijolo a tijolo, né? O Galo está construindo sua casa. E o Galo está construindo uma casa muito digna, muito bem construída, porque ninguém vem de uma sequência de ganhar um brasileiro, uma Copa do Brasil, 6 campeonatos estaduais, de chegar numa final de Copa Libertadores, numa decisão de título de Copa do Brasil. Você não chega nisso tudo em tão pouco tempo, por acaso, fazendo tudo errado, só tendo gente ruim lá dentro. Então, foi um ano que o Atlético quase jogou fora, por erros do Atlético, né? Talvez o principal deles
foi ter voltado com o Cuca, que infelizmente já passou e que cometeu muitos erros e que levou o Atlético a cometer outros tantos, o elenco do Atlético que está aí é muito mais a expressão do desejo do Cuca do que a expressão do que era a vontade do departamento técnico de futebol do Atlético, que o Cuca nunca quis escutar, diga-se verdade aqui, né? Chegava lá, como é que chama lá o núcleo de gestão do Atlético, João? Chegava lá a turma do SIG e falava assim, ô Cuca, nós monitoramos esse jogador aqui. Não, para mim nenhum deles serve. Quero fulano, Beltrano. Então, esses erros fizeram muito mal ao Atlético. Agora, esses erros não podem, como alguns quiseram fazer durante a temporada, e eu cansei de falar aqui, também ofuscar tudo de certo que o Atlético tem feito já há algum tempo. Porque ninguém chega aonde o Atlético tem chegado por acaso. Então, Cirilo, esse título é muito importante para o Atlético para o ano, porque pode ser um alívio muito grande num ano muito pesado, em que ficou parecendo que estava tudo errado. E não estava tudo errado. Erros aconteceram sim, tem muita coisa a aprender para o ano que vem e para os próximos anos sim, mas não dá para jogar o menino e a bacia fora porque a água está suja, né? Como diria no ditado do interior. Agora, muito mais do que isso. É um título que pode mudar o ano que vem, porque muda o patamar de patrocínio, o patamar financeiro, o patamar de aquisição de jogador, de contratação, muda o astral do clube para o ano seguinte. Então esse jogo é muito importante para o Galo. Mas a minha sugestão, aproveita esses 3 jogos, liquida de vez, busca aí 4, 5, 6, 9 pontos, liquida de vez para não ter aquele drama que teve no ano passado de chegar ali 2, 3 jogos finais, você precisando de alguma coisa aí, porque aí é ruim demais. Tem confrontos com o Sport, Fortaleza e Bragantino. Hoje, como é curioso o futebol, né? Como é a transformação também desse comando técnico e dentro da discussão proposta pelo João no bloco anterior. Dando tempo para o trabalho, né? Sim. O Atlético, mês atrás, pouco mais do que isso, não jogava melhor, e era só ver a classificação do Campeonato Brasileiro, não jogava melhor nem do que essas equipes, né? O Sport chegou a ter uns joguinhos ali que davam uma recuperação, o Fortaleza chegou a arrumar uma vitória aqui ali no começo do Palermo, o Bragantino vivia assim, numa inconsistência muito grande, uma sequência sem resultados, mas matematicamente falando, no resultado, o Atlético era pior do que todos eles. O Atlético não joga pior do que esses times agora, e joga bem melhor, na verdade, para ser bastante sincero, do que os próximos adversários. É a sequência pro Galo resolver a parada matematicamente do rebaixamento, mas para olhar para cima também na classificação do Campeonato Brasileiro, porque o Galo pode se enfiar nesse grupo aí dos primeiros colocados do Brasileirão, para não contar com o resultado da Copa Sul-Americana, que é o objetivo e que o Atlético tem que vencer. Mas é bom estar bem no Campeonato Brasileiro também, para ter um 2026 com mais possibilidades, Vinícius. Não há dúvidas. O Campeonato Brasileiro pode se tornar até um plano B, né, pro Atlético, em relação à classificação para a Libertadores. É lógico que o torcedor sonha e o Atlético tem totais condições de vencer a Copa Sul-Americana. É o melhor cenário possível. Mas não dá para descartar hoje, com o futebol apresentado e em termos de pontuação, que o Atlético entre na briga por uma vaga, pelo menos para pré-Libertadores, por meio do Campeonato Brasileiro. Mas além disso, é muito importante o Atlético chegar na final da Sul-Americana com viés de alta, chegar confiante, diferente do que aconteceu ano passado. Ano passado o Atlético chegou para a final da Libertadores, se não me engano, com 10 jogos sem vencer. E aí chegou patinando, chegou com a confiança lá embaixo. E o Botafogo, o contrário, o Botafogo chegou em alta. Isso faz diferença. Tanto que o Atlético teve um jogador a mais desde o primeiro minuto e não soube o que fazer com aquilo. O Atlético ficou perdido. Se chegar em alta com os jogadores recuperados, é outra história. E uma outra questão que eu acho que a gente tem que trazer aqui, Cirilo, pelo menos eu acho que isso tem que mudar, deixa o Sampaoli, acho que está na hora de dar um voto de confiança para o Sampaoli fazer as mexidas que ele tem que fazer, a escalação que ele acha melhor. Eu acho que ele está merecendo isso. O Atlético já mudou, para mim, da água para o vinho nas mãos do Sampaoli. Mas a cada escalação, mas não pode colocar o Biel, mas não pode colocar o Rony. Até pouco tempo não podia colocar o Igor Gomes, ele tem se tornado uma peça importante do time. O Hulk nunca foi descartado pelo Sampaoli, sejamos justos aqui. O Hulk, em determinado momento, ele foi o reserva, mas ele sempre entrava e aos poucos ele vem sendo recuperado. Então tá na hora do torcedor também dar um voto de confiança pro Sampaoli, porque ele sabe o que tá fazendo. É melhor pro Atlético recuperar todos os considerados, que eu acho esse termo ridículo, mas eu sei que o torcedor gosta de usar isso, os bagres, recuperar todo mundo para estarem bem na final do dia 22. Porque não é só um time, não serão só 11 jogadores, né, que serão utilizados. Serão, pelo menos aí, 17 jogadores utilizados numa final. É importante todo mundo estar bem. Então eu acho que assim, não vai jogar o Bernard, tá suspenso. Se ele escolheu o Biel, gente, se ele escolheu o Rony, dá um voto de confiança pro Sampaoli. Ele tá recuperando um coletivo. E não é por acaso que as peças estão se recuperando. Não é por acaso que o Arana tá voltando a jogar bem, que o Hulk está voltando a jogar bem, Scarpa, Bernard. É porque o coletivo está encaixando. Isso permite que as individualidades voltem a aparecer.